Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Primeiro, para quem me acompanha semanalmente, eu peço desculpa pela falha da semana passada, não consegui cumprir o meu compromisso, mas hoje estou aqui de volta para comentar o capítulo 18, chamado Confissão. No capítulo passado, o Esteves, reencarnado como Mário Silva, contou a sua versão da história e agora era a vez do Amaro. Lembrando que rapidamente ele recuperou o contexto do passado, né? O semblante dele mudou, não teve que ter muito esforço, né? Nem ajuda do Clarencio para esse retorno da memória. Então ele vai começar a contar. Ele dá aqui muitos detalhes do contexto, né? Da guerra que eles viveram. E eu vou resumir bastante para pegar aqui o cerne da questão. Então ele fala: sim, recordo-me perfeitamente, rememorando o ano de 1869, explica que ele, o Júlio e o Mário eram amigos inseparáveis, lembrando que no caso Esteves, né? Falando de Esteves, amigos inseparáveis. Então, quando o Esteves conheceu a Lina Flores, ele contou para os amigos, né? Até falou: ah, se eu morrer na guerra, por favor, procure ela. Acompanharam o casamento deles, que se deu inclusive em época, né, de campanha da guerra. E aí ele começa com os detalhes mais específicos da trama, da história, que ele conta. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano referido. Contudo, colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Então, imediatamente, ao irem para casa dele, que o Esteves já tinha contado, né, que ele convidava os amigos para frequentarem, imediatamente, no primeiro contato, eles sentiram uma atração muito forte por ela. Considerando o contexto do livro, a gente imagina que eles possam, inclusive, já ter relações de vidas anteriores, né, já terem se conhecido em experiências anteriores, considerando essas simpatias imediatas, como o Evangelho nos explica, né, que às vezes nós sentimos por algumas pessoas. Conta ao Amaro: guardei comigo a surpresa que me possuía, ou seja, ele não comentou com ninguém que ficou abalado ao conhecê-la. Mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. Então, ele ficou sabendo no mesmo dia que aquela moça que já estava casada com um amigo deles e que mexeu com ele também mexeu com o coração do Júlio. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente de súbito. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos, e desse modo várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas, porque afinal ele também tinha os sentimentos por ela. Anotando-lhe o estado da alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me. Então, primeiro, ninguém ficou sabendo do que ele sentia. Ele considerava as duas situações. Primeiro, que o Esteves tinha uma esposa, e segundo, que o segundo amigo estava também mexido por essa mulher, né? Uma coisa interessante que eu já noto desde já, né, que eu já comentei algumas vezes, é a madureza de espírito que o Amaro já demonstrava desde que a gente conheceu o Amaro, assim, que começou a contar mais detalhes, principalmente retomando ao passado, quando ele se desprende também durante o sono. Então, entre esses envolvidos nas histórias que vem se desenrolando até então, o Amaro é o que demonstra maior madureza e vemos que isso acontece desde a reencarnação anterior, antes do problema todo começar. Continua contando ele. A paixão de Júlio era demasiado forte, ou seja, o Júlio não conseguiu conter-se como ele. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas. E aí, nas vicissitudes da guerra, e quase criança para guardar-se como era preciso nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões. E aí ele lembra do dia que o Esteves procurou o Amaro, comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado nos meus ombros, desejava desaparecer, aniquilar-se. E aqui vem mais um ponto de madureza do espírito do Amaro, quando ele diz: fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Ou seja, foi um bom amigo que aconselhou ao Esteves não tomar nenhuma atitude precipitada, por exemplo, se suicidando, como aconteceu ao Júlio, que a gente já sabe. Bom, o Esteves se afastou e ele nada mais soube a não ser a morte misteriosa que aconteceu em Piraju, que a gente já sabe. E aí, nesse intervalo, um pequeno intervalo que deu o Silva, né, bem nervoso com o relato, falou: e a tua participação no infortúnio da minha casa? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição da minha infelicidade?
E o Amaro, sem perder a calma, com um triste sorriso, continuou contando. Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Então, mais uma vez, ele se conteve. Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como que me registrava a inclinação e manifesta. A Lina, mesmo sem ele ter se insinuado, sem ele ter demonstrado, parecia que ela percebia que ele correspondia a sentimentos por ela também, que a gente vai ver que ela também tinha. Deitava-me olhares que me acordavam simultaneamente para a alegria e para a dor. Queria aproximar-me e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio tentei evitá-la. Contudo, o afastamento de um determinado marquês deu para eles muito tempo de diversão. Instado talvez pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. Então os convites eram frequentes para manter o contato. Diz ele, amedrontado ante o sentimento que a moça despertava no meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, pela segunda vez, né, que o Júlio já tinha perturbado, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, ou seja, ele também tinha firmado um compromisso. Busquei isolar-me de novo e ainda pegou um trabalho durante a madrugada num palacete para evitar esses encontros festivos na casa do Júlio. Ela, entretanto, não desistiu do propósito. Certa noite, procurou por ele disfarçada. A sós, confessou-se. Declarava-se atormentada, aflita. Sentira-se amada por Esteves, via-se ardentemente querida por Júlio, mas não pudera interessar-se pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. E o Amaro continua. Quem poderá explicar os enigmas do coração? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Olha essas palavras. E é isso, quando nós tomamos uma decisão que a gente sabe que pode ser, que é errada, né, do ponto de vista moral nesse caso, e que a gente sabe que pode ter erros, né, comprometer a nossa encarnação, comprometer o posterior, é isso assumir um compromisso espiritual que não me competia, porque a partir desse momento, aí sim, virou uma responsabilidade dele, virou um compromisso, virou uma dívida que ele precisaria reajustar com a lei divina. Bom, Lina agarrou-se ao meu afeto com vigor. E foi assim que, em certa manhã, o Júlio encontrou juntos, e a gente já sabe no que deu, né? Ele se suicidou. Experimentando pesados remorsos, continuou ele contando, perdi a afeição que me algemava à mulher que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Então vejam que era amor, era mais uma atração, né? Porque nesse contexto, ele acabou tendo por ela um desencanto, né? Deixou para lá aquilo tudo que atormentou o coração dele por tanto tempo. Que ele guardou, né? Que enquanto ela estava com o Esteves, depois quando ela estava com o Júlio, desculpa, ele evitou manifestar todos esses sentimentos. E aí depois conseguiu ficar com ela, mas não encontrou junto dela a paz que ele buscava junto no relacionamento. Afinal, tinha acontecido uma tragédia, né? Bom, retomando pausa, processo de tosse aqui. Bom, ele fugiu dela, incorporando-se a um projeto, a uma tropa, mas prometeu-lhe a volta. Só que, terminada a luta, voltou para a pátria por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. 10 anos correram apressados. Novamente no Rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, a esposa e ele voltando do teatro, recolheram uma mulher embriagada na via pública, acabou acidentada. A mulher dele continuou para casa e ele, junto com outros ajudantes, assim, outros guardas, conseguiu socorrê-la. E, com inesquecível assombro, diz ele, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado a esvair sem sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara desde que se viu sozinha no Paraguai, falou que veio o rio à procura dele e emocionou-me, diz ele, com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Mário Silva, estupefato, fixava-o entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se em vão para reaver novas faixas de memória. Mas aí o Clarencio ajudou ele e perguntou-lhe: Onde voltastes a vê-la? Ah, sim, lembrou.
Reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão de meu débito e prometi ressarci-lo. Então vejam que na desencarnação ele já estava consciente da situação, de que ele era responsável por essas pessoas, pela desdita dessas pessoas, e já se comprometeu a ajudá-los. Ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre. Sim, sim, o destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Que reflexão, né? Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado. Mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. E aí nós temos um problema. Porque, da mesma forma que ele evocou Amaro, ele pretendia evocar o Júlio, mas o Júlio está numa situação perispiritual de criança, passando por todos os desafios que nós já relatamos em capítulos anteriores. Então vamos ver o desenrolar dessa história, porque a intervenção pelo Júlio virá. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.